E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Forquim, professora de vocês do 9º ano. Nessa aula, a gente vai falar sobre o imperialismo e as teorias raciais do século XIX. O que é o imperialismo e o que essas teorias raciais têm a ver com ele. Vamos ver tudo sobre isso. Quem vai acompanhar a gente como a nossa intérprete durante toda essa aula é a Jéssica. E agora a gente já pode começar. Primeiro, a gente tem que ver quais são os objetivos. Por que a gente está estudando sobre esse tema? Primeira ideia é compreender o conceito de imperialismo no século XIX. O que é o imperialismo? Qual é a importância dele? E um outro objetivo é identificar a influência das teorias raciais do século XIX sobre as ações imperialistas dos países, dentro dos países industrializados. Bom, primeiro vamos retomar alguns conceitos. Você lembra qual o país que teve início a Revolução Industrial? Você sabe citar algumas das consequências da Revolução Industrial? Primeiro, aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco dessa ideia de processo de industrialização e a gente tem que pensar assim, o processo de industrialização, ele vai modificar o mundo. Ele vai ser iniciado, então, na Inglaterra. A Inglaterra foi o grande país pioneiro dentro dessa revolução industrial, dentro dessa transformação que o processo de industrialização vai trazer no mundo. E algumas das consequências, por exemplo, são o aumento da oferta de produtos, ou seja, você vai ter uma quantidade muito grande de produtos sendo ofertados. A formação de uma classe operária, agora você vai ter um novo tipo de trabalhador surgindo. A invenção de novas tecnologias, isso porque eles passam a utilizar as máquinas a vapor e isso tudo vai acelerar o processo de produção das coisas. Nós vamos ter a burguesia industrial que vai enriquecer, vai acumular mais capital ainda. E a gente vai ver que tudo isso vai levar à passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial e financeiro. O mundo está se aproximando, cada vez mais disso que a gente vive nos nossos dias atuais. Bom, para a gente dar uma refletida, a gente está falando sobre esse imperialismo, mas nós vamos ver que esse imperialismo que está totalmente envolvido com as questões da Revolução Industrial, do processo de industrialização, nós vamos ver que ele vai acabar acontecendo principalmente em dois continentes, o continente asiático e o continente africano. Nós vemos várias notícias que colocam ali o continente africano, algumas partes do continente africano tendo alguns problemas econômicos, sociais, econômicos. E vamos dar uma refletida sobre isso. O PIB somado de toda a África é cerca ali de 2,1 trilhões, isso é muito dinheiro. O que fica abaixo da Índia e da Califórnia. A África subsaariana, que é uma das porções, existem duas divisões dentro do continente africano, a África do Norte e a África subsaariana, que é parte, que vai ali pegar metade para baixo do continente africano. Ela possui um dos menores IDH, ou seja, Índices de Desenvolvimento Humano do mundo. Dos 20 países mais mal colocados na lista dos menores IDH, 19 são países africanos que pertencem a essa África subsaariana. O que ajuda a explicar essa situação dos países africanos? Como um local que está ali somando um dos maiores PIBs do mundo, ele consegue ter índices tão baixos de desenvolvimento humano. Será que o imperialismo ele justifica toda essa injustiça e essa desigualdade que existe dentro do continente africano? A gente vai dar uma olhada nisso. Bom, o imperialismo, a partir de 1870, os países industrializados, a maioria desses países estavam todos eles, ainda nesse primeiro momento, localizados no continente europeu. Eles iniciam uma corrida buscando novos territórios. A ideia era expandir as suas influências políticas e econômicas. E quais são os locais que eles vão escolher para enriquecer mais ainda? Porque esse era o grande objetivo, O continente asiático e o continente africano. Ah, mas eles não vieram aqui para a América? Sim, durante ali do século XVI nós vamos ter um processo de colonização
no nosso continente americano, que vai sofrer durante séculos o trabalho escravo africano, um domínio, né, das metrópoles sobre a colônia. Mas aqui a gente já está falando, né, de um outro período com novas exigências e eles então vão se localizar nesses outros continentes. Essa dominação ela vai receber o nome de imperialismo porque existia a ideia de dominar, formar um império, né, tomar novos territórios, ou então ela é chamada de neocolonização. Isso porque, como a gente acabou de falar aqui sobre a colonização que ocorreu na América a partir do século XVI, essa vai ser uma nova forma de colonizar, mas isso não quer dizer que não existe domínio. Aqui a gente tem uma imagem que representa, uma charge que representa um pouco esse imperialismo, né? Na China, a torta dos reis e imperadores. Então a gente vê assim que os grandes líderes dessas nações europeias, eles simplesmente dominaram os territórios e foram pegando porções sem perguntar às nações, né, se existia uma autorização para isso. Bom, quais eram os objetivos desses países europeus? Tá, o que eles realmente queriam? Por que eles saíram ali da Europa e acabaram indo para a Ásia e para a África dominar esses territórios? Existem aí alguns motivos que levaram eles a isso. O primeiro é o interesse nos mercados produtores de matérias-primas, porque nesses continentes tinha uma riqueza de matérias-primas vindas da natureza muito grande, eles estavam de olho nisso, como o cobre, o carvão, o ferro, a borracha. O interesse nos mercados consumidores da África e da Ásia. Como assim? Veja só, a gente está falando de processo de industrialização, essas nações já eram industrializadas. Eles queriam fazer com que essas pessoas que viviam ali na África e na Ásia sentissem a obrigação, não tivessem outro jeito, se tornassem consumidores desses produtos, dessas indústrias que inicialmente eram europeias e depois eles vão alocar essas indústrias nesses continentes. A extração de ouro e diamantes e a exploração de força de trabalho humana. Então, dentro da ideia de ir nesses territórios e de tentar fazer com que eles consumissem os produtos e de pegar a matéria-prima deles, eles também utilizavam uma exploração do trabalho dessas pessoas, a violência foi fortemente utilizada, e a gente vai ver que eles buscavam ouro e diamantes. Inclusive, isso não acabou. Essa exploração ainda existe e é por isso que a gente vai ver muitas vezes esses índices de desenvolvimento humano tão baixos dentro de continentes, por exemplo, como a África. Bom, a Conferência de Berlim, que aconteceu entre os anos de 1884 e 1885, procurando evitar conflitos entre as potências, isso porque os países da Europa começaram a adentrar ali, por exemplo, a África, e eles, quando eles viam, oh, poxa, mas aqui a França dominou o território da Alemanha, começaram a ter conflitos. Para não gerar um conflito maior entre as nações europeias, eles decidiram convocar uma conferência, uma reunião na Alemanha, ali em Berlim, para dividir os territórios da África e organizar as coisas. A justificativa dessa conferência de Berlim era levar os africanos e asiáticos a civilização. Essa conferência de Berlim ela também é conhecida como a Partilha da África. Não se perguntou para nenhum líder que vivia ali naquele continente se isso era apropriado, não se consultou a população. Eles, como se fosse um pedaço de bolo, eles pegaram o continente africano, cada um pegou a sua porção, dominou a sua porção, desrespeitando as etnias, a cultura, o modo de viver daquelas nações, né, daquele povo que vivia ali no continente africano. Bom, chegamos na nossa atividade. Gente, copia, responde aí tudo que foi explicado, vocês vão utilizar para responder essa atividade. Vamos lá!
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? O que foi a Conferência de Berlim ocorrida entre 1884 e 1885? Bom, a Conferência de Berlim foi uma reunião que juntou representantes das potências econômicas europeias, os grandes líderes daquelas nações, onde procurando evitar conflitos entre as nações europeias, mas não entre as nações, né, os povos ali do continente africano, foram divididos os territórios e organizadas as condições para a ocupação da África. Conferência de Berlim também é conhecida como a Partilha da África. Não houve nenhuma consulta às lideranças africanas. Bom, agora a gente vai partir, a gente já tem aí então um conceito do que era o imperialismo, como eles agiram, mas existia a tentativa de justificar todo esse domínio e violência que ocorreu dentro do continente asiático e africano. E esses líderes, essas pessoas, essas nações industrializadas europeias, eles vão buscar um conceito teórico para justificar todo esse domínio, esse imperialismo e neocolonização. E a gente vai dar uma olhada, né, como que tudo isso começa. A gente vai ver sobre o darwinismo, né? Em 1859, o naturalista Charles Darwin, que é um cara que vocês já devem ter ouvido falar, né, ele publicou o livro A Origem das Espécies, no qual ele defendia que os seres vivos modificam-se e adaptam-se a certos ambientes e assim sobrevivem. Outros, por sua vez, não conseguem e por isso parecem. É o Charles Darwin que vai, né, falar ali, claro, né, não com essas palavras, né, tão populares, mas que vai dizer que houve um processo de evolução. E dentro desse processo da evolução nós vamos chegar ao Homo sapiens, vindo inicialmente dos primatas. Ele tem todo um conceito que fala sobre a flora, sobre a fauna, um importante cientista. Essas ideias do Darwin vão acabar indo para uma outra vertente. O Darwin, ele falava de conceitos biológicos. Vão pegar essas ideias do Charles Darwin e vão tentar aplicar elas num âmbito social, né? Trabalhando com a sociologia. E daí a gente vai ver que, com base nos escritos do Darwin, alguns estudiosos, dentre eles nós vamos ter aqui o considerado pai do darwinismo social, o Herbert Spencer, ele vai aplicar conceitos, né, no âmbito social. Spencer, ele indicou o seguinte, que existiriam seres humanos em estágios primitivos e outros em estágios avançados, superiores. Vai haver aí muitos equívocos dentro das ideias, né, desses conceitos teóricos do Spencer, mas seja como for, eles vão utilizar esses conceitos e vão acabar, né, denominando aí, chamando ele de darwinismo social. Bom, o darwinismo social ele foi usado como a justificativa dessas nações industrializadas para que eles dominassem os territórios e as populações da África e da Ásia. Inclusive, eles vão pegar e utilizar essas ideias do darwinismo no que eles acabaram, né, ficou conhecida como missão civilizadora. O que era essa missão civilizadora? O europeu ele estava imbuído de levar a civilização aos povos considerados inferiores. Na concepção dessas nações, os africanos e os asiáticos eram povos que não tinham evoluído e eram povos inferiores. Os europeus considerados, né, consideravam-se superiores e assim estariam, na verdade, salvando a todos eles. Essa era a justificativa que eles usavam para dominar, expropriar, né, muitas vezes colocar em situação de trabalho escravo todos aqueles continentes. Aqui a gente tem uma imagem de um jornal francês, o Le Petit Journal, que inclusive se lê o seguinte: a França levará ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Essa era a concepção do que eles vendiam, do que eles estavam fazendo. Chegamos aqui na nossa atividade. Gente, copia, lê aí com atenção e a gente já volta para ver se está tudo certo.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Como a teoria darwinista pode ser definida no contexto do imperialismo aplicado pelas potências capitalistas do século XIX. E a gente vai ver que, segundo essa teoria, existiriam raças humanas mais e menos evoluídas, segundo a teoria do darwinismo social. Em contrapartida do imperialismo praticado, essa teoria racista justificaria o domínio de uma suposta raça branca europeia sobre as raças negra e amarela. A denominação raça amarela ela era dada aos asiáticos, né? Bom, um pouco mais sobre o darwinismo social. Ele é uma teoria racista, né? A gente tem que entender que, ao longo dos séculos, o modo de se pensar e entender vários conceitos, às vezes, eles eram teorizados cientificamente. E dentro desse conceito, a gente vai ver o darwinismo como uma teoria racista. Podemos comparar o darwinismo social como uma proposta de escada evolutiva. Vamos pensar? Olha só, imaginem uma escada. Nessa escada, nós vamos ver que o darwinismo, ele dizia que existiam civilizações, povos, que estavam ali nos primeiros degraus. Esses primeiros degraus estavam, então, inclusos os africanos, os asiáticos, os americanos também, como civilizações, povos que não tinham evoluído, eles não conseguiram subir todas as escadas da evolução. E nessa concepção de escada da evolução, os europeus brancos consideravam-se superiores, pois haviam subido todas as escadas da evolução, e assim eles justificavam, dizendo que como estavam no topo da escada da evolução, eles ajudariam os povos primitivos que estavam nos primeiros degraus. Sabemos que isso tudo foi uma justificativa para a dominação econômica sobre todos esses povos, né? Ou as sociedades brancas ocidentais, então, teriam alcançado esse topo da evolução. É importante a gente pensar que essas são teorias que foram teorias do século XIX. E ao longo de mais de um século, as pessoas, elas analisam as coisas diferente. Aliás, quando a gente fala em história, a gente não fala sobre o passado. A gente fala como o ser humano, o tempo todo, ele muda, modifica como ele pensa, como ele vive, o local onde ele está. E ao longo de séculos, a gente vai ver que essas teorias racistas, elas foram eliminadas e cientificamente a gente não pode dizer que existe uma raça superior ou uma raça inferior, né? Então hoje não se aceita mais a existência de raças humanas, nem de superioridade sobre um povo sobre o outro. Só existe uma raça. E essa raça é a raça humana. Ela vai ter diferenças étnicas e culturais, muitas vezes até de fenótipos, né, estéticos, mas apenas uma raça, a humana. Bom, chegamos aqui na nossa atividade, gente. Copia, né? Aí no caderno de vocês a gente já volta para ver se está tudo correto.
Então, pessoal, olha só essa atividade. Por qual motivo podemos afirmar que a teoria de uma raça superior é falha? E porque, do ponto de vista biológico, então científico, biológico e genético, existe apenas uma raça, a raça humana. Esses conceitos também ali estão permeados por conceitos de estudos sociológicos, antropológicos, né, onde não existem seres humanos mais ou menos superiores. Todos apenas pertencem a um elo biológico, a raça humana. Bom, consequências do imperialismo. Ao mesmo tempo que a conquista da África e da Ásia trouxe riquezas para a Europa, ela acabou gerando uma grande crise econômica, problemas imensos nos continentes explorados. Inclusive, problemas que nós vemos até os dias atuais. Passaram-se séculos e esses problemas gerados pelo imperialismo e neocolonização, né, eles estão presentes na atualidade nessas nações. Exemplo, né, foram estabelecidas fronteiras artificiais, povos de culturas semelhantes foram separados e povos rivais foram colocados em um mesmo território. A gente vai ver que dentro do continente africano, por exemplo, existia uma divisão geográfica que não respeitava a divisão local e cultural daquele povo. Essa aqui, então, por exemplo, a gente vê as fronteiras étnicas e políticas que foram estabelecidas pelos europeus dentro do continente africano, mas a gente vai ver que na realidade existia uma divisão muito diversa. Povos que tinham contextos culturais totalmente diversos tiveram que viver no mesmo espaço. Bom, aqui a gente pode então comparar esses mapas e observar como foram estabelecidas essas fronteiras artificiais. Bom, o que a gente estudou? A gente estudou sobre o imperialismo e a neocolonização que ocorreu ali no século XIX. As nações europeias, em busca de mercado consumidor, matéria-prima, eles vão ir até o continente africano e asiático sem autorização alguma das lideranças dessas nações, vão dominar essas nações, impor a sua cultura e acabar gerando problemas ainda, né, socioculturais, políticos, econômicos nos dias atuais nas nações ali africanas e asiáticas. Como uma justificativa, eles utilizaram o darwinismo social, que dizia que as pessoas, né, da Europa eram superiores e as nações, as pessoas da civilização africana e asiática eram inferiores. É isso aí, pessoal. Até!